É fato que lá no passado o Criador escolheu e separou um povo como sua propriedade especial para o adorarem. Esse povo eram os hebreus ou israelitas. Mas é fato também que existiam muitos outros povos que não adoravam o Criador, o Elohim da Bíblia, o Deus da Bíblia. Existiam muitas nações pagãs que adoravam vários outros deuses, ou seja, adoravam demônios. Afinal, o Criador não criou outros deuses. O que ele criou foram anjos, seres espirituais. Estes foram os seres espirituais que o Criador criou, que se fizeram deuses. Essas nações podiam se tornar uma péssima influência para os israelitas. E de fato, vez ou outra, eles se tornaram uma péssima influência para o povo do verdadeiro Elohim, o Deus da Bíblia. Por isso, o Criador escolhia profetas para lhes transmitir suas mensagens de julgamento contra os ímpios. Certa vez, o Altíssimo ordenou o profeta Ezequiel proferir uma mensagem de julgamento contra o rei de Tiro, a nação de Tiro. Mas, muito mais do que uma mensagem de julgamento, tais palavras foram uma revelação que nos revela qual era a posição de Satanás no começo da história. Observe os versículos a seguir. Então recebi novamente a palavra de Yahuwá. Filho do homem, cante uma lamentação a respeito do rei de Tiro. Diga a ele: assim diz o soberano Adonai Yahuwá. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, jardim de Elohim. Estava adornado com todo tipo de pedras preciosas, rubi, topázio, jaspe, crisólito, ônix, jade, safira, turquesa e esmeralda. E os engastes e suportes delas eram feitos de ouro. Tudo isso foi preparado no dia em que você foi criado. Eu o designei como o querubim protetor, ou ungido. Você estava no Monte Santo de Elohim e andava por entre pedras de fogo. Você era íntegro nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou injustiça em você. Por causa do seu grande volume de negócios, você ficou cheio de violência e começou a pecar. Por isso eu o expulsarei do monte de Elohim como alguém profano e o eliminarei, ó querubim protetor, no meio das pedras de fogo. Seu coração se tornou arrogante por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu glorioso esplendor. Vou lançá-lo por terra. Farei de você um espetáculo diante de reis. Por causa da sua grande culpa e dos seus negócios desonestos, você profanou os seus santuários. Farei irromper um fogo no seu meio, e ele o devorará. Reduzirei você a cinzas sobre a terra, diante de todos os que o observam. Esses versículos deixam bem claro que um anjo estava no jardim do Éden e que ele foi designado como o querubim protetor. Ou seja, isso significa que esse anjo tinha o papel de proteger a adoração pura do Criador lá no jardim do Éden. Porém, ele deixou seu coração se tornar arrogante
e começou a desejar algo que não pertencia a ele: a adoração dos humanos. O relato bíblico nos diz qual foi e qual tem sido o desfecho dessa história. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Yahuwá Elohim havia feito. Assim, ela disse à mulher: Foi isso mesmo que Elohim disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Elohim disse: Não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Elohim sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como o próprio Elohim, sabendo o que é bom e o que é mal. Se, de fato, as boas novas que declaramos estão ocultas entre os que estão a caminho da destruição, entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Mashiach, que é a imagem de Elohim. Satanás passou a contar a primeira mentira da história para Eva no jardim do Éden, através de uma serpente. Ele disse que Yahuwá, o Criador, estava privando ela de algo melhor. Se ela comesse do fruto proibido, ela seria como o próprio Criador, podendo decidir por si mesma o que era certo e o que era errado. De lá para cá, ele não parou e continua espalhando suas mentiras e heresias satânicas, que só afasta as pessoas do Criador. O objetivo do diabo é ser adorado pelos humanos, assim como no passado pelas nações pagãs. E agora entendemos porque muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia da forma como ela tem que ser entendida. Satanás é um anjo de alta categoria e muito poderoso. Ele usa seus agentes humanos, que usam a Bíblia, para espalhar mentiras e trevas espiritual. Mas nós fomos chamados para a luz. Recebemos um chamado para sermos sentinelas e vigias espirituais, para ajudar a despertar pessoas e atraí-las para a luz. Portanto, que a cada dia possamos orar pedindo o Espírito Santo para iluminar a nossa mente e o nosso coração, e assim possamos compreender a Bíblia e assim possamos cumprir com a ordem que o Messias deixou para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas.